O jogo justo. Como lidar quando ela está profissionalmente superior a ele? Gente, o que eu quero tratar aqui hoje é uma reflexão em cima do filme que foi lançado recentemente pela Netflix, que é o Jogo Justo. Então vamos lá, gente. Ali no filme fica muito claro, né, como que ele lidou com a situação, ou melhor, como que ele não conseguiu lidar com a situação. Só contextualizando aqui, no começo do filme, ele se declara para ela, né? Ele diz que ela é a mulher da vida dele, que ele não pode viver sem ela, que ele a ama e a pede em casamento. Só que depois de alguns dias, ele recebe a notícia de que ela foi promovida e ele não. Sendo que ele esperava que ele fosse promovido, eles trabalhavam na mesma empresa, né? No mesmo setor, os dois tinham cargos similares, e aí ela foi promovida para o nível executivo, para o nível C-Level. E ele continuou ali no nível operacional. E aí, ele não soube lidar com essa situação. E aquilo o incomodava. E o que ele fez? Ele simplesmente se fechou, ele começou a querer correr atrás de prejuízo, porque ele achava que ele estava num prejuízo, né? Então ele começou a estudar e comunicação com ela, zero. Zero de comunicação, zero de conversar, que aquilo estava incomodando ele, ou o que eles poderiam fazer. Gente, assim, 99% dos homens, eu acredito que não sabem lidar quando uma mulher está profissionalmente superior a ele. E pior, né? Se estiver dentro da mesma empresa, não vai conseguir lidar. Então, qual que é a primeira recomendação? A primeira recomendação é que se está dentro da mesma empresa e ela é promovida e você não, saia da empresa. Saia. É preferível que você perca aquele emprego, mas você não perca o amor que você tem, que foi o que aconteceu com ele. Ele perdeu o amor porque ele não quis sair da empresa. Ele quis deixar que o orgulho, a arrogância, o ego tomassem conta dele, né? E ele queria tentar chegar onde ela chegou, num pouquíssimo tempo, né? Então ele não tomou a decisão mais sábia. Ele também poderia ter tomado uma outra decisão. Ele poderia ter utilizado emocionalmente, de forma inteligente, para descobrir o que o C-Level achava dele, para ver se ele tinha chance de poder subir na empresa. E ele ia descobrir que não, que o C-Level via ele como analista e que ele ia ser analista para o resto da vida, pelo menos para aqueles executivos, para aquele grupo de executivos, essa era a visão que tinham dele. E ele podia ter usado, né, no bom sentido, a parceira dele para descobrir isso, e ele ia descobrir, e aí com isso ele ia sair da empresa, porque ele ia ver que ele não ia ter futuro ali, né? Mas não, né? Ele se fecha como num casulo e começa ali a trabalhar sozinho, e nesse meio tempo ele se perde emocionalmente e acontece uma série de desastres, enfim, ele destrói o relacionamento deles. Então, o que eu quero deixar aqui de recomendação é assim, gente, as mulheres, elas vão cada vez mais assumirem posições maiores, né? Primeiro porque elas são competentes, segundo porque elas são emocionalmente mais inteligentes do que a gente, e inteligência emocional conta muito, né, no mercado corporativo, no mundo corporativo de hoje. Então, o homem precisa aprender a lidar com isso, né? Então ele precisa aprender a lidar com isso e tem muita dificuldade. Por quê? Porque ele quer se sentir, ele entende que ele só tem poder quando ele é superior à mulher. E não é assim que funciona. Então eu quis deixar essa reflexão aqui para vocês. Se vocês não assistiram o filme, eu recomendo que assista, porque tem ali reflexões ali profundas em relação a essa superioridade da mulher profissionalmente, financeiramente em relação ao homem, e a dificuldade que o homem tem de lidar com isso, né? E às vezes, gente, é preferível que ele busque uma terapia para poder lidar com aquela situação, porque realmente a situação ela é difícil para nós homens se não tiver uma maturidade emocional para lidar. A pessoa se sente mal, apaga tudo aquilo que ele sentia, né, pela mulher, e vem a sua tona assim, só o poder, né? Por quê? Porque o poder para ele acaba sendo a sua válvula de segurança diante do relacionamento, e não é assim que a mulher enxerga o relacionamento.